Bom dia, Adê. Tudo bom, Alessandra? Bom dia. A Ana. Como que vocês estão? Tudo joinha? Oi, Enice. Tudo jóia? Jussônia, tudo bom? Glória a Deus por mais um dia, mais uma semana, né? Encerrou nossa semana, graças a Deus. Uma semana intensa. Eu espero que você tenha cumprido aí tudo aquilo que você tinha proposto para essa semana. A gente precisa fazer um bom uso do nosso dia, cada dia, né? Viver um dia de cada vez. E no final a gente poder celebrar aí, né? O final da nossa semana. Marúzia, tudo bom? A Solange, a Luciana, a Alessandra Cardoso. Bom dia para vocês. Louvado seja Deus, né? Por mais esse dia. A gente só tem motivos para agradecer, né? A gente tem dificuldade de lembrar, de marcar dentro de nós aquilo que acontece, todas as coisas que acontecem. Oi, Maria Oliveira, bom dia, tudo bom? E a gente tem dificuldade de marcar, de gravar aquilo que é bom, né? Geralmente as coisas ruins que nos marcam, que serra a gente, que faz a gente nunca esquecer daquilo. Mas Deus faz muitas coisas boas para nós o tempo todo. O tempo todo. A gente tem muita coisa para agradecer. No nosso dia, a gente tem muita coisa para agradecer, né? Na nossa semana, a gente tem muita coisa para agradecer. E a gente precisa prestar atenção em cada detalhe desse, porque mesmo as situações difíceis que a gente passa, há um propósito grande naquilo, e no final de um período que a gente está passando, a gente vai ver o quão precioso foi aquela lição que a gente aprendeu a partir das dificuldades, né? A Luciana ou a Melissa, bom dia, tudo bem? Deixa eu tomar um pouquinho de água, minha garganta tá irritada já. Essa semana eu falei muito. Ai, eu já acordo com sede, incrível. A Zeni, ainda mais quando eu como pipoca de noite, que amo, né? Tem que evitar, porque daí eu acordo com sede e com o olho desse tamanho, assim, por causa do sal. Fernanda acabou de entrar. Bom dia, Fernanda. Glória a Deus. Ontem a gente leu a Josiane. Tudo bom, Josiane? Bom dia. Ontem a gente leu aquele versículo maravilhoso, né, do capítulo 4. Comigo também, tá tudo bem, graças a Deus, né? Tô relaxada, assim, né? Terminei a semana, trabalhei muito essa semana, mas eu quero descansar agora, né? Quero descansar, quero colocar em dia meus livros, que tem um monte de coisa para ler. Lembra que eu falei para vocês que eu estava lendo aquele livro da Quarta Dimensão, né? Do pastor David Bowie Show. Ele é pastor da maior igreja da Coreia. Até fui pesquisar para ver se ele ainda estava vivo, né? Que faz muitos anos que eu vejo falar do David Bowie Show. E ele tem 85 anos, um senhorzinho já, né? Que maravilha, né? Se poder viver uma vida inteira, deixar um legado e as pessoas deixar mensagens, deixar coisas que mudam gerações, né? Que muda a vida, né? Eu tenho escutado as mensagens traduzidas, né, dele assim no YouTube, e tem uma igreja como é que é o nome da igreja? De Guarabira, nem sei onde é que fica Guarabira, mas é um pastor, Gilson, ele que transcreve todas aquelas mensagens, e é muito, muito edificante, né? E esse pastor Poichô, ele fala muito dessa quarta dimensão. É um mundo espiritual, um mundo que a gente não vê, mas que é muito real, né? E ele age sobre a nossa vida também, influencia diretamente na nossa vida. E a gente precisa acessar esse reino de Deus, esse reino espiritual. Como Jesus falou, né? O meu reino não é desse mundo. E a gente pertence ao reino de Jesus, ao reino de Deus. O nosso reino também não é desse mundo, né? E a gente precisa conhecer as leis que regem esse mundo, do qual a gente faz parte, né? Para a gente poder viver bem nesse mundo, conhecendo as ferramentas espirituais que a gente precisa lutar a nossa luta, né? E todos os dias existe uma batalha na nossa vida, que a gente vive dentro de um reino, mas não pertence a ele, né? Pertence a outro. Imagina o tamanho dos conflitos, né? Mas Deus nos deu ferramentas espirituais para a gente passar por todas as adversidades, por todas as dificuldades que a gente passa aqui na Terra. A Bíblia fala assim que Deus tem sempre um escape para nós, né? A gente precisa aprender a recorrer.
ao nosso Senhor, em todas as nossas aflições, em todas as nossas alegrias, em tudo que a gente faz, deixar Ele ser o centro da nossa vida, né? Ontem eu estava lendo uma parte, um trechozinho de um outro livro lá, e falando assim da nossa vida como um aro, uma roda de bicicleta, né? Que tem os aros, né? Os fininhos, assim, imagina, eu sempre pensei, né? Aqueles aros tão fininhos, como é que suporta tanto peso, tanto impacto da bicicleta, né? Só que os aros eles convergem todos para aquele cilindro que tem no meio ali da roda. E é aquele cilindro que suporta toda a força. E é distribuída a força naqueles raios, né? Então, se a gente coloca uma área da nossa vida como cilindro, como centro de tudo, aquilo não funciona, porque não tem sustentação suficiente para todos os outros aros, né? E acaba quebrando, causando um acidente, né? Então, esse livro falava que Deus precisa ser esse aro, ele precisa ser o centro da nossa roda. Todos os outros arozinhos, né? Ele precisa ser esse cilindro, né? Todos os outros aros convergem para ele e ele é que suporta a maior carga, o maior peso, né? A gente precisa colocar sobre o Senhor os nossos fardos, né? E a palavra fala, né? Depositai sobre ele os vossos fardos, porque ele tem cuidado, as vossas angústias, as vossas aflições, né? Porque ele tem cuidado de vós. Deus tem cuidado de nós e ele quer cuidar mais, ele quer participar mais da nossa vida e é nós que damos legalidade para ele agir no nosso mundo. Como ele não é do mundo natural, Deus é do mundo espiritual, né? E a legalidade para que ele haja nesse mundo é a palavra. A palavra. Deus precisa da palavra. A hora que você declara pela tua boca, Senhor, me ajude nisso que eu estou fazendo, me ajude nisso que eu não estou conseguindo resolver. Ele vem e age em seu favor, porque você deu a ele a legalidade da palavra. Nós já falamos muito a respeito da palavra e é muito importante a palavra, o poder da palavra. O próprio Deus criou todas as coisas através da palavra, através de Jesus, que a palavra diz que Jesus era o verbo, né? E o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus, poder trino, né? Pai, Filho e Espírito Santo. Então, no princípio, né, Deus criou o céu e a terra estava sem forma e vazia, o Espírito Santo pairava sobre as águas. E aí estava ali a presença de Deus, estava ali o poder de Deus, mas estava tudo vazio. Então, quando foi declarado a palavra, e haja luz, ali começou a movimentar todas as coisas, começou a criar todas as coisas. Então, precisa ser declarado a palavra, ainda que o Espírito Santo esteja pairando sobre, né? E nós, nesse tempo da aliança que nós estamos vivendo, o Espírito Santo ele não está sobre nós, ele está dentro de nós. Porque a palavra diz, bem no comecinho do livro desse Efésios, eu quero que vocês decorem isso. Efésios 1:13, é muito importante esse versículo, porque às vezes a gente acha que Deus não está com a gente, às vezes a gente acha que a gente está sozinho, e nós não estamos sozinhos. Deus está conosco o tempo todo, Ele nos ama, Ele cuida de nós, né? E o Espírito Santo dele está em nós. Nós somos imagens e semelhanças de Deus no Espírito. Então, aqui nesse versículo 13, para você decorar até o final desse livro, quero ler todos os dias. Eu quero ler sempre que eu lembrar desse versículo. Tem que ler o contexto, né? Como eu falei, é uma carta, né? A gente tem que ler a carta inteira para poder entender exatamente o que ele está dizendo. Mas esse versículo, ele fala muito com a gente, né? Em quem também vos tem anunciado a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação. Ele estava falando para vocês, né, que ouviram a palavra da verdade, que ouviram o evangelho da salvação. Eu creio que todo mundo já teve a oportunidade, né, aqui no nosso país, graças ao Senhor, não tem perseguições com relação à palavra, a gente tem liberdade, né? Tem liberdade até demais, né? Que a gente tem, cada casa praticamente tem uma Bíblia, mas a gente às vezes não lê, deixa lá aberto, o Salmo 91 empoeirando, né? Aquelas páginas mais amareladas do que as outras. E aquele salmo ele só vai poder ter ação e poder na nossa vida se ele for declarado, né? Como eu estou falando aqui, o poder da palavra, Deus age a partir da palavra, a gente precisa declarar a palavra. Em quem também vós que ouvistes a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, tendo nele também crido, foste selado com o Espírito Santo da promessa. Então, se você ouviu a palavra da verdade e creu nela, né?
E você está selado com o Espírito da verdade, com o Espírito Santo da promessa. Porque o que é a promessa de Deus, né? A vida é eterna. Nós temos a salvação em Cristo Jesus. Então, quando a gente é selado com o Espírito Santo, você ouviu um dia o evangelho da palavra de Deus, creu nisso, declarou com a tua boca, Senhor, eu creio que tudo isso é verdade, eu creio que o Senhor é o Senhor, vem ser o meu Senhor também. Fala essa palavra, declara essa palavra. Isso, essa oração de entrega da nossa vida para o Senhor tem um peso espiritual muito grande na nossa vida, muito grande. Em muitos momentos de angústia que eu estava passando, assim, de sufoco, eu declarava essa palavra, eu falava, Senhor, o Senhor é o meu Senhor, é o meu Salvador. Vem agir em meu favor, né? Vem agir em meu favor, eu te dou total liberdade para isso. Age em meu favor, né? E aquilo parece que quebra assim no mundo espiritual, aquelas coisas ruins, né? Parece que já respira um ar mais leve, porque é muito real. A opressão espiritual, os demônios, as energias ruins, as forças ruins desse mundo, eles não têm a legalidade para entrar, para agir em nós, porque o Espírito Santo de Deus está em nós. Se a gente está em Cristo, né, nós não temos do que temer o mal, mas ele oprime, ele fica em volta de nós, assim, ao nosso derredor, né? A Bíblia fala que os anjos do Senhor acampam ao redor daqueles que temem a Deus e os guardam e os livra, né? Mas quando a gente dá a palavra fala assim de brecha, né? Como se a gente, os nossos pensamentos, as nossas coisas, os nossos desânimos proclamados, vamos dizer assim, da mesma forma que a palavra de bênção, a palavra de paz, a palavra de Deus aproxima a presença de Deus sobre nós, a palavra de murmuração, a palavra de desânimo, a palavra de contrária à palavra de Deus, ela atrai essas coisas ruins sobre a nossa vida e ficam ali oprimindo. Literalmente eu entendo assim como opressão, né? Uma coisa pesando, né? Ele vai pesando em nós. Então, como que quebra tudo isso, esse mal? Com a palavra. O próprio Senhor ensinou para nós, né? Quando ele passou pela tentação também, o diabo, ele passou pela tentação, ele passou pelo mal. Ele foi provado em todas as coisas que nós somos provados. E Jesus foi provado. Quando ele estava lá naquele momento de tentação do deserto, né? O diabo falava para ele, ó, você não é o filho de Deus, né? Então pula aqui nesse monte, vai, você não vai morrer, você é o filho de Deus. Pula daqui. Daí ele falou assim, mas também, e o próprio diabo falou para ele assim, né? Pois ele dará ordem aos anjos dele em teu favor. Isso está escrito lá no Salmo 91. Então quer dizer que até o diabo conhece a palavra, né? Ele conhece a palavra, mas ele não conhece a revelação da palavra, porque a revelação da palavra, a compreensão da palavra, a parte viva da palavra, que é a palavra rema, né? A palavra revelada, o inimigo das nossas almas não conhece, né? Ele não conhece, ele só conhece a letra. Ele só conhece a letra. E Deus deu a nós essa capacidade de entender a palavra de Deus a partir do Espírito Santo dele, né? O Espírito Santo de Deus, ele revela para nós aquilo que a palavra fala em verdade, aquilo que é a vida de Deus dentro da palavra. E isso só nós sabemos, nem os anjos conhecem essa revelação, porque os anjos eles não têm o Espírito Santo de Deus dentro deles. Deus deu isso aos homens. A palavra fala assim que Deus colocou a vida dele em vasos de barro, né? Nós somos os vasos de barro, porque o nosso corpo é perecível, né? Como um barro. E Deus deu essa graça para nós, seres humanos. Vou contar uma história assim, não é uma história com ele, né? Uma história, é uma história, algo que aconteceu. Eu estava lá aquele dia, né? Dentro da igreja, né? A igreja Aba, uma igreja grande aqui de Curitiba, muito linda e uma bênção de Deus. Participei dessa igreja há mais de 6 anos, né? E numa das celebrações tava um mover de Deus assim tão intenso, quase parece que você consegue palpar, né? Pegar naquela atmosfera assim diferente, né? Aquela presença de Deus. E de repente o pastor Pio Carvalho, né? Que era o pastor principal dessa igreja, ele parou assim, ele parou e ficou quieto, né? E daí ele falou assim: tem 3 anjos aqui no fundo da igreja.
Aí ele descreveu como que eram aqueles anjos grandes, né? Grandes. A Bíblia fala, Deus, o anjo ele não é aquele bebezinho de cabelinho enroladinho, né? Eles são anjos de guerra, né? São anjos grandes. Algumas narrações falam em 3 metros de altura, né? Mais de 3 metros às vezes. Então, aí ele começou a descrever como que eram aqueles anjos, diz que estavam com farda, né? Com roupa de exército, assim, de exército celestial. E aí ele falou assim que cada vez que estava tocando um louvor, né, que falava assim, majestade, majestade, tua graça, nananana, alguma coisa assim, né? Na presença da sua majestade. Aí ele falou que cada vez que falava essa palavra majestade, os anjos se curvavam, né? Nossa, aí eu nunca mais esqueci disso, porque às vezes a gente tem tanta irreverência diante de Deus, né? A gente canta por cantar, fala por falar, não tem noção de para quem a gente está fazendo aquilo, né? A gente está cantando para o Rei dos Reis, né? Para a majestade suprema, né? E os anjos sabem disso e eles reverenciam essa majestade. A gente precisa ter temor diante de Deus, né? Não tremor, medo, não é o temor de medo, mas a reverência de que a gente está diante do Deus Pai Todo-Poderoso, que a gente está diante da majestade, né? E a gente tem a graça de poder se reportar a essa majestade através de Jesus, né? Jesus falou assim: Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim, né? Então a gente precisa estar em Jesus para a gente ter acesso a essa majestade, porque Deus é tão santo e a nossa natureza pecadora não suportaria a glória da majestade dele, né? Não é porque ele não quer se aproximar de nós, ele quer. Ele quis se aproximar do homem, ele criou o homem para ter comunhão com ele. Ele criou Adão e Eva e ele falava com Adão e Eva todas as tardes no jardim. É assim que a palavra diz. Só que a hora que eles escolheram pecar, eles escolheram fazer aquilo que Deus falou para não fazer. E Deus deixou essa escolha no meio do jardim. Deus podia ter plantado todas as árvores e tirado aquela, né? Não ia dar nada errado. Mas não, Deus não queria seres autômatos, né? Pessoas que não pensam. É, ele queria que o homem escolhesse amar ele, né? Então ele deixou essa árvore lá no meio como uma escolha, uma opção. Ó, se vocês quiserem, vocês não devem, eu digo que não façam isso, né? Não façam. Podem comer de todas as outras, mas não dessa, né? E um dia o homem escolheu pecar, escolheu contrariar aquilo que Deus tinha ordenado, né? Por vaidade mesmo. A serpente ali, o demônio que entrou naquele animal ali, né? E falou, né? Para ela, né? Para Eva, né? Não, se você comer, você não vai morrer. Você vai ser conhecedora do bem e do mal. Deus não estava falando da morte física, ele estava falando da morte espiritual, da morte daquilo que era mais precioso dentro deles, dos dois que estavam ali, né? E eles resolveram comer. E aí o pecado passou a habitar neles. E aquele pecado causou separação entre eles e Deus. E Deus não podia mais ter comunhão com eles ali, daquela forma como ele tinha. E precisou que eles saíssem do jardim, expulsou eles de lá. E a gente pensa, nossa, que triste, né? Triste Deus fazer isso, né? Deus não perdoa, né? Mas eles já não suportariam mais a glória de Deus. Se eles vissem a Deus vivendo o pecado dentro deles, eles morreriam. Lá no Antigo Testamento, quando Deus falava com Moisés, né? Moisés, ele nunca conseguiu olhar para Deus, né? Um dia ele pediu para Deus, falou, Senhor, deixa eu ver só um pouquinho, né? E Deus falou assim, então tá, Moisés, eu vou deixar você ver um pouquinho. Então, entra aqui no meio dessa fenda, imagina, mandou ele entrar no meio de uma rocha, num buraquinho da rocha, entra ali, e a hora que eu passar, você pode me ver pelas costas, né? E assim foi, e Moisés diz que veio aquele clarão tão intenso, ele mal suportou olhar pelas costas, né, de Deus. E a Bíblia diz que ele ficou com aquele brilho no olho, no rosto,
Ele desceu e todo mundo do monte, né? E todo mundo se assustou, pensando que ele tinha morrido, que ele era um anjo, alguma coisa assim. E ele cobria o rosto com aquele pano, porque ninguém conseguia olhar para ele, porque aquela glória de Deus ficou no rosto dele por dias, né? Então, e ele falava, ele ouvia a Deus. E um dia o povo duvidou, né? Que Deus falava com Moisés. Falou assim, por que ele não fala com a gente, só fala com você? Né? Nós temos que te obedecer. Aquela coisa soberba humana, né? E aí Moisés pediu para o Senhor para falar com o povo. Ele falou assim, então tá, diga para o povo que eles se consagrem por 3 dias, né? E eu vou falar aqui de cima desse monte. E tudo em volta, 1 quilômetro em volta desse monte, você isola e não deixe nem os animais passarem dessa linha de 1 quilômetro. Né? Olha só a tamanha preparação que o povo teve que fazer para chegar um pouquinho perto de Deus. E aí, quando Deus começou a falar com o povo, depois daqueles 3 dias, diz que aquele monte tremia e vinha aquela voz de trovão que tremia as pessoas por dentro, e as pessoas começaram a ficar apavoradas, e elas falavam, por favor, Moisés, fala para ele parar, fala para ele parar. Elas não conheciam a Deus como Moisés conhecia. Olha que interessante, aquele que não conhece tem medo, né? A gente não precisa ter medo de Deus. Se a gente conhece a Deus, a gente conhece o amor dele, sabe que ele não vai fazer mal para nós. Não precisa ter medo, né? Mas é preciso ter reverência, porque ele é rei, né? Ele é uma majestade. A gente precisa ter reverência para com Deus. E a palavra diz assim, não tome o nome santo de Deus em vão, né? E às vezes a gente está na nossa boca, ai meu Deus do céu, ai, mas você imagine, cada vez que você como santo, separado de Deus, o Espírito Santo está dentro de você. Quando você invoca o nome de Deus, os anjos ficam tudo assim. O que será que ela quer? Será que ela quer? Porque a palavra é que fala que Deus dá ordem aos seus anjos a nosso respeito, né? E ele fala assim, não tome o meu nome em vão. Não tome. A gente não tem noção. A movimentação no mundo espiritual, a hora que a gente pronuncia o nome de Deus, e se aquilo é em vão, né? Nós estamos zombando de Deus. Não era ele que nós estávamos falando, a gente estava falando por falar, né? E no inglês até tem a expressão, né? Oh my God, né? E eles falam oh my gosh, já para não falar God, que é Deus. Eles usam um termo semelhante ali para não falar a palavra Deus, ou então oh my goodness, né? Que é bondade, né? Já para não falar a palavra Deus, por conta dessa reverência, né? E a gente tem que tirar essas coisas que são irreverentes da nossa boca e nos curvar, né? Cada dia mais diante da nossa majestade, da vossa majestade, né? De Deus. E aí, nesse dia, dessa ocasião que eu estava contando, né? Que o pastor Pio falou que os anjos estavam ali. E daí ele disse que perguntou para o Espírito Santo, né? O que eles estão fazendo aqui? Eles estavam dentro da igreja. Daí o Espírito Santo falou para ele, eles vieram aqui ouvir a revelação da palavra que eu vou colocar na sua boca, né? Nossa, pense, né? Os anjos não conhecem a revelação de Deus. Deus manda os anjos para ouvir a revelação que vai sair da tua boca. Porque o Espírito Santo está em você, não está dentro dos anjos, está dentro de você, de vasos de barro, aquilo que é a parte mais poderosa de Deus, né? Preciosa de Deus, uma parte de Deus habita dentro de nós. E Jesus chama essa parte de consolador, né? Ele fala assim, eu vou para o Pai, mas eu não vou deixar vocês órfãos, eu vou deixar com vocês o Consolador, o Espírito da verdade, aquele que guiará vocês em toda justiça, em todo juízo e em toda verdade. Então esse Espírito Santo, ele nos guia, ele quer ser o nosso guia. Ele quer nos conduzir para a promessa de Deus. Qual que é a promessa? A vida eterna, a salvação da nossa alma. E ao mesmo tempo fazer com que as coisas vão bem aqui na terra enquanto a gente vive aqui. Porque Jesus falou, eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Então a nossa vida em abundância não é só lá no porvir, né? Mas é aqui também. Então tudo que é a vontade de Deus para nós é que a gente tenha vida e tenha vida em abundância. Não é que a gente vive em escassez, que a gente vive em dificuldade, que a gente vive em luta. Essa não é a vontade de Deus, não é a vontade perfeita de Deus, mas é nós que fazemos as escolhas,
É nós que escolhemos que caminho que a gente deve andar. Desde aquele dia que o homem caiu, escolheu, né, fazer o pecado, escolheu o pecado. Nós temos essa liberdade de escolher. Nós temos o livre arbítrio, né, que Deus nos deu, porque, como eu falei, Ele nos ama tanto que Ele não quer que a gente sirva a Ele por obrigação. Ele quer que a gente escolha servir a Ele, escolha amar a Ele, escolha obedecer a Ele. E Ele coloca diante de nós a vida e a morte, né? A palavra de paz, a palavra de tormento, a situação de tormento. E Ele fala, tem um versículo que diz isso, né? Diante de ti coloco todos os dias a vida e a morte. Escolhe, pois, a vida. Ele falou, escolhe, pois, a vida. Não escolha a morte. A palavra se refere à morte, muitas vezes, como o salário do pecado, né? O salário do pecado é a morte, ou seja, aquilo que você vai receber se você ficar pecando, escolhendo fazer só aquilo que é errado. Você mata o teu corpo, mata a tua alma, porque o caminho é esse, o contrário da vida abundante, né? É o contrário. Então Deus falou, diante de ti coloco todos os dias a vida e a morte, escolhe, pois, a vida. Escolhe, escolhe, escolhe me deixar cuidar de você, né? Escolhe que eu seja o teu Deus, né? Que eu seja o teu Senhor, e eu possa guiar os teus passos para você não cair em nenhuma pedra, não tropeçar em nenhuma pedra, né? O Salmo 91 diz isso, né? Ele cuida dos nossos passos, para a gente não tropeçar em nenhuma pedra. E a gente estava falando isso lá no momento da tentação de Jesus, né? O diabo veio e jogou isso para ele. Falou assim, pula daqui, você não é o filho de Deus, então pula, né? Aí ele falou assim, e o diabo falou isso citando o Salmo 91, né? Ele vai dar ordem aos teus anjos a teu respeito, pode ficar tranquilo, pula, né? E Jesus falou assim, mas também está escrito, não tentarás o Senhor teu Deus, né? Então Jesus rebateu aquelas coisas, aquela tentação que estava vindo sobre a vida dele com aquilo que estava na palavra, com aquilo que era a verdade de Deus. E cada vez que a gente declara a palavra de Deus, as palavras da nossa boca têm uma força maior do que a gente imagina, né? Ela tem um poder de causar uma ruptura, um rompimento, uma transformação, uma mudança na atmosfera, no mundo espiritual. A palavra de Deus declarada, ela tem poder para operar aquilo que Deus quiser operar, né? A gente ouve uma palavra, se ela é declarada, a palavra de Deus, a palavra que Deus está colocando no nosso coração, a palavra que a gente está lendo da própria palavra de Deus, aquilo tem um poder. Então, se você está fraco, sem força, às vezes você não consegue reagir diante das dificuldades que está à sua volta, a tua mente está tão agitada que você não consegue ouvir a voz de Deus no teu interior para você poder declarar a palavra que Ele está falando para você. Pegue a Bíblia. A Bíblia é a palavra de Deus. E começa a ler em voz alta. Começa a ler em voz alta. Aonde você abrir, né? Eu creio. Deus fala com a gente. Aonde a gente abrir a palavra de Deus, Deus vai falar com a gente. Nós estamos lendo, né, desde o começo do mês, não sei quando que a gente começou esse livro de Efésios, porque como eu falei, né, é igual uma viagem de trem, né? O objetivo não é chegar, mas é a viagem em si, né? Então, enquanto a gente está lendo ali, meditando em cada palavra, em cada versículo, Deus vai falando aos nossos corações, Deus vai nos ensinando tantas coisas e muito além daquela letra que está ali, né? Deus vai trazendo toda uma mensagem em cima daquilo que está ali, que a gente está lendo. Então, qualquer parte da palavra de Deus que você abrir, você ler, você parar para meditar na palavra, porque Deus fala assim que a gente precisa meditar na palavra dele, né? Meditar, parar, deixar o Espírito Santo falar com você em cima daquele versículo que você está lendo. Isso traz vida para a nossa vida, né? Isso traz o agir de Deus sobre o nosso dia, sobre a nossa vida. E é grandioso isso, é maravilhoso quando a gente se permite, né, deixar Jesus ser o nosso Senhor, de fato, né, e não só servo, né, que às vezes a gente faz dele nosso servo, fica só pedindo coisa, né, faz isso pra mim, faz aquilo, né, e ele não veio só para ser nosso servo, ele veio para ser nosso Senhor. Jesus veio para ser servo, ele falou, o maior de todos seja aquele que serve, né.
Ele lavou os pés dos discípulos. Mas não vamos deixar ele ser só o nosso servo, né? Que ele seja o nosso Senhor, o nosso centro da nossa vida, né? O cilindro da bicicleta, né? Como eu estava falando, né? E todos os raios do aro da bicicleta convergem para esse centro. E é ele que sustenta todo o peso, toda a força, né? Vem dele, né? E ele, ao mesmo tempo que ele sustenta toda a força, ele distribui para todos os aros, para todas as áreas da nossa vida. E tudo vai bem, né? Com Deus tudo vai bem, porque Deus é bom o tempo todo, né? Louvado seja Deus. E nós nem lemos nada, já passou mais do que passado o horário, né? Mas eu quero continuar ali. Eu quero ler de novo o 7 e vamos ler mais um pouquinho ali, avançar até o 9 para você guardar, principalmente esse versículo que a gente leu ontem, né? E a graça foi concedida a cada um de nós segundo a proporção do dom de Deus, né? A graça, a palavra graça, né? O favor imerecido, Deus deu a cada um de nós por amor, não é por nosso merecimento, não é pelo tanto que a gente faz, não é pelo tanto que a gente ora, não é pelo tanto que a gente jejua, não é pelo tanto que a gente lê a Bíblia. Às vezes a gente faz isso porque quer alcançar alguma coisa de Deus, né, na força, né, e não é assim, né, não é igual a gente aprendeu desde criança, né, que a gente tem que se comportar. Não pode fazer nada de errado o ano inteiro para poder ganhar uma bicicleta no final do ano, né? E às vezes o tal do velhinho não dava nada ainda, que raiva. Então era assim, né? A gente sempre tinha que fazer por merecer, né? E às vezes a gente tem dificuldade de receber a graça de Deus. Aí a gente fala assim, ah, Deus não me ouve. Não, quem que sou eu, né? Para Deus me ouvir. Não é pelo aquilo que você é, pelo aquilo que você faz, é por aquilo que Ele fez na cruz por nós, né? É pela graça, é pelo favor imerecido mesmo. Então nós temos a graça, nós temos a autoridade, o poder de Deus dentro de nós por conta do amor dele, porque ele amou o mundo de tal maneira que entregou o seu único filho para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna, né? Essa é a palavra de João 6,16, e foi o que Deus inspirou meu coração, né, para eu começar a fazer esse momento dessa devocional, desse compartilhar da palavra, né, às 6h16, em, 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 em alegoria ali, né, como o que eu compreendi do 3,16 desse versículo que o Senhor me deu. Então, louvado seja Deus, né, por tudo isso. Que Deus abençoe a sua vida, que Deus abençoe a sua semana, o seu feriado, todos esses dias que a gente vai ter aí de descanso, né? E que a gente possa aproveitar esse dia para passar mais tempo na presença de Deus. Às vezes a gente fala, ah, é porque eu não tenho tempo, né? Agora a gente vai ter bastante tempo. Então tira um momento do teu dia para você continuar fazendo esse devocional. A gente fica aqui meia horinha, né? Hoje ficamos até mais. Mas é tão importante, cresce tanto a nossa fé quando a gente declara a palavra de Deus. Declare a palavra de Deus, leia a palavra de Deus em voz alta, pare para meditar, para deixar Deus falar com você naquilo que Ele tem de direcionamento e de guia para a tua vida e para o teu dia. Amém? Beijo grande. Olha, a gente se vê depois do feriado agora, hein? Só dia 8. Dia 8 também é feriado aqui em Curitiba. Mas dia 8 eu já volto aqui para a gente conversar mais um pouquinho, tá bom? E que Deus abençoe aí o teu final de semana prolongado, né? Que Deus te dê graça e entendimento, crescimento cada vez mais na palavra dele. Beijo grande. Amém, Melissa. Obrigada. Um ótimo dia aí para você também, né? Glória a Deus, né? A Jussânia falou, né? Ô, glória, né? Glória a Deus mesmo por cada coisa que Ele nos faz. Deus é bom e é bom o tempo todo, né? Beijo grande. Até mais, gente.